Lembrei o calor materno da minha terra jesuíta, onde respira e palpita o velho Rio Grande eterno e que conserva no cerno todos aqueles sinais que assinalam nos anais da querência missioneira marco de pátria e fronteira, feita encontro de baguais. Jaime Caetano Brown trouxe para os versos a história fantástica da região missioneira, assim como fizeram Senair Maicá, Noel Guarani, Pedro Hortaça e centenas de outros bons cantores, compositores do Rio Grande do Sul e de toda a América Latina. É com base nisso, com esse entusiasmo, que nós queremos tratar em vários episódios. Afinal de contas, quando se fala em 400 anos da história jesuítica guarani, estamos falando exatamente do quê? Infelizmente, muitos de nós gaúchos, latino-americanos, conhecemos muito pouco sobre o nosso passado. Se torna difícil compreender o presente e difícil também prospectar o futuro. Eu peço para ti curtir este nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, divulgar esse conteúdo, porque faremos vários episódios nos esforçando ao máximo para resumir, condensar essas informações de 400 anos. É óbvio que é um desafio imenso, mas começo dizendo: qual é o marco referencial dos 400 anos? 3 de maio de 1626, o padre Roque Gonzales, padre jesuíta, vem do Paraguai. Primeiro ele funda várias reduções em Misiones, onde hoje é a Argentina, a província da Argentina, atravessa o rio Uruguai e ele cria a primeira redução, a redução de São Nicolau. 1626, grave bem as datas. No mesmo ano, ele cria uma segunda redução, logo abaixo do rio Uruguai, São Francisco Xavier. Esta região, que hoje tem ali os municípios de Porto Xavier, Pirapó, São Nicolau, foi então o berço, o nascedouro do estado do Rio Grande do Sul. Até então, europeus não tinham pisado aqui, porque nós estávamos vivendo a ocupação do Brasil a partir do Nordeste, São Paulo, pelos portugueses. Então, os espanhóis, através dos padres jesuítas, começam essa entrada no Rio Grande do Sul. Mas é bem importante tu entender que antes da chegada dos padres jesuítas, nós tínhamos presença do povo guarani nesta vasta terra chamada de República Missioneira, e aí não é só o Rio Grande do Sul. Nós estamos falando, e é bom você acompanhar aqui no mapa, da Argentina, do Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, o que nós temos hoje de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, toda essa macro-região que não tinha, à época, a divisão dos países, dos estados, como nós temos hoje. Esta vasta região tinha milhões de indígenas guaranis. Para ter uma referência, somente o Paraguai tinha mais de 1 milhão de povo guarani. Bom, comparando, Portugal, à época, tinha menos de 2 milhões de habitantes. Então, um dos impérios que vem e ocupa, invade o território brasileiro, ele é menor do que a quantidade de população que havia só de guaranis. Eles conviviam com outras etnias, mas, em especial, a etnia Embiá-Guarani era hegemônica nesse território e tinha um estilo de vida muito interessante. Cultivavam a terra, vários produtos que estão na nossa culinária até os dias atuais são nativos daqui e tinha o plantio, tinha o cuidado com a terra, tinha a colheita. Eu posso citar a mandioca, o milho, o feijão, a própria erva mate que nós consumimos até hoje, a abóbora, batata doce, são
produtos e, claro, a carne que eles consumiam era caça e pesca. São os padres jesuítas que trazem, daí em 1634, o gado e o cavalo para o Rio Grande do Sul. E isso vai ter uma influência significativa na economia, na forma como se organiza, inclusive, a cultura dentro das futuras reduções. Outro detalhe importantíssimo. Segundo dados dos historiadores, eu tenho aqui várias fontes e nós vamos dar crédito aos bons historiadores e historiadoras que temos, mas eu quero citar Clovis Lugon como uma das principais referências. Esse livro foi escrito lá na década de 1940, um padre jesuíta francês, e essa edição aqui completa 50 anos agora em 2026. Buenas, voltando às datas então, 1626, chega aqui o padre Roque Gonzales, encontra um povo que são de milhões de componentes dessa etnia Embiá-Guarani, pessoas que cultivam a terra, que têm suas comunidades, porque você fica imaginando assim, pô, mas era tanta gente que falava a mesma língua, e essa é uma questão muito peculiar dos Guarani, porque eles estavam espalhados neste vasto território e mantinham o mesmo idioma. Mais do que isso, tinham tribos consideradas pequenas, mas era muita gente, de 200 a 600 pessoas, e essas tribos, as tecoás, que assim como é chamado pelos Guarani, elas tinham uma liderança, o Morubixaba, ou o cacique, como os espanhóis começaram a denominar, e estes tinham laços consanguíneos, de parentesco entre os membros daquela comunidade. Então, a separação dos indígenas guaranis se dava por laço familiar, famílias extensas que compunham grupamentos liderados por uma pessoa. É bom dizer também que eles tinham sempre um pajé, um líder religioso, que também era o que dominava as ervas medicinais, fazia as curas, enfim, a proteção no lado religioso. Buenas, este povo, que tem um idioma, inclusive, considerado peculiar, riquíssimo, segundo um padre que também marcou muito a sua presença nessas reduções, foi o padre Antônio Ruiz de Montoya. Ele escreve livros importantes dizendo da riqueza da língua guarani. Aliás, uma outra curiosidade. Os padres jesuítas, eles trazem consigo muita tecnologia, porque à época os guaranis, por exemplo, não tinham descoberto o metal. E é esse um ingrediente importantíssimo, porque até então trabalhavam com pedra polida, com madeira, com outros utensílios, mas não o ferro, o metal. Então, essa introdução da tecnologia é importantíssima, mas o segredo número um era o domínio do idioma guarani. O padre Roque Gonzales, é bom dizer, era filho de espanhóis, nascido já em Assunção, no Paraguai, mas ele era neto de uma índia guarani. E ele traz o idioma, eles estudavam antes a forma como se comunicar com os guaranis, e como ele já tinha fundado reduções no território que hoje é Misiones, na Argentina, tinha uma habilidade na lida com aqueles que eram nativos aqui do nosso território gaúcho. Buenas, estou falando de 1626, Padre Roque Gonzales, junto com seus colegas Afonso Rodrigues e João de Castilhos, entram no território, criam as primeiras duas reduções. 2 anos depois, olha que coisa impressionante que acontece 2 anos depois. Eles criam uma outra redução, que é a redução do Caró. E também, na beira do rio Ijuí, eles criam uma redução e, portanto, passam a atuar num território mais vasto. Só que nos primeiros meses de atuação no Caró, o líder religioso dos Guarani, o pajé Inheçu, ele organiza uma emboscada e assassina o padre Roque Gonzales. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo ato, Afonso Rodrigues. Então, 2 padres em 1628, 2
anos após a criação da primeira redução, são mortos. E, passo seguinte, também é morto o padre João de Castilhos, em Assunção do Ijuí, que era outra redução. Isso dá um baque na chegada dos padres, dá um impacto, mas mesmo assim outros vêm e continuam o trabalho das missões. E o que eram as missões? Eram os padres, vocês imaginem a época, tudo mato, eh, pouquíssima forma de locomoção, e eles virem convencerem os caciques a trazerem todos os membros das suas famílias para viverem numa redução, quer dizer, reduzia, mas daí não era mais cada família extensa isoladamente, reunia várias famílias, mantinha a liderança daquele cacique, óbvio que na parte religiosa começava a ter modificações, mas vários costumes, como por exemplo o cultivo coletivo da terra, era uma coisa preservada pelos padres jesuítas. Então eles se aproveitaram do que sabiam da cultura guarani, respeitavam isso, mas iam adequando também ao estilo de vida europeu. Buenas, essa fase que eu estou falando aqui, gente, é chamado primeiro ciclo missioneiro. É importante ressaltar isso, porque muitas vezes o que tu sabe é a história dos 7 povos missioneiros, que começa bem depois. Eu estou falando aqui 1626, sendo que lá por volta de 1609, 1610, já tinha uma experiência de reduções no Paraguai, na Argentina. E o que os padres jesuítas se incomodaram? Quando eles chegam no Paraguai e eles percebem que os espanhóis têm como foco a escravização do povo indígena. Não quer saber de converter, de catequizar. Para eles, indígena era objeto, era tratado como animal. Inclusive, muitos diziam que eles não tinham alma. Já os padres jesuítas, que são da Companhia de Jesus, uma organização que surge a partir de uma articulação de São Inácio de Loyola, um ex-militar, que articula a criação dessa Companhia de Jesus lá nos idos de 1540. E é importante dizer isso porque eles começam o trabalho no Paraguai, certo? Logo depois da fundação da Companhia de Jesus, mas os jesuítas espanhóis, eles vêm para o lado argentino, paraguaio, e os jesuítas portugueses começam um trabalho intenso a partir de São Paulo. Então veja, nesse momento, o que vigorava aqui no Brasil, vou falar assim nos termos que nós temos hoje, era o chamado Tratado de Tordesilhas. Repetindo lá um tópico da história que a gente aprende geralmente no ensino médio, ou até no fundamental. Em 1494, quando as navegações começam a ser a forma do povo não, os reis da Espanha e de Portugal ganharem territórios mundo afora, para não ter conflito entre as duas coroas, principalmente depois da descoberta das Américas, ali em 1492, eles fazem o Tratado de Tordesilhas. Olha, esse Tratado de Tordesilhas já impressiona, porque os caras se reúnem lá na Europa, olham o que eles tinham de rabisco de mapa e dizem, ó, vamos cortar o meio aqui. Para esse lado, nós vamos ter o que é território pertencente à Espanha, desse outro lado aqui, pertencente a Portugal. Pessoal, pelo Tratado de Tordesilhas, a ampla maioria do território brasileiro que nós conhecemos hoje pertencia à Espanha, não pertencia a Portugal. Então esse recorte do mapa aqui é bem importante, porque todo o Rio Grande do Sul que eu estou falando, o Paraná, o Mato Grosso do Sul, tudo isso pertencia à Espanha, que tinha o seu governo centralizado no Paraguai. Os padres se ligam que a cultura dos espanhóis não é propícia a cativar os indígenas. Por quê?
porque os caciques, o povo em geral, via com medo a figura do europeu. E os padres jesuítas numa pregação de que não, eles poderiam ser batizados, convertidos, virarem inclusive protegidos da coroa espanhola. Mas os próprios espanhóis, com a mão, numa mão uma cruz, na outra a espada, não queriam conversa com os padres jesuítas, a tal ponto que teve muito conflito entre eles, e aí a tática foi a seguinte: já que não dá para trabalhar junto com esses caras aqui, que são europeus, nós vamos criar lugarejos, chamados então de reduções, longe do Paraguai, longe de Assunção em especial. Ali já havia um ensaio de reduções, mas eles vão. O primeiro ciclo de atuação dos padres jesuítas é justamente no Paraná, um pouco de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No Paraná, que era o nascedouro vigoroso das reduções, era a região chamada Guairá. Guairá era o nome de um cacique muito influente naquela região, e eles vão se dando bem no mesmo período, a partir dessa entrada no território gaúcho, no território do hoje Paraná. Começa ali na década de 1620 uma ascensão dessas reduções. Depois que um cacique se convencia que era um bom negócio estar numa organização liderada pelos padres, porque não teria mais a invasão dos espanhóis, as coisas começaram a florescer. Então, segundo os dados de Lugon e outros historiadores, nós tínhamos no território que hoje é o Paraná, nessa grande região do Guairá, mais de 100 mil indígenas guaranis devidamente organizados em mais de 10 reduções. Eram 13 reduções, todas elas começando a prosperar do ponto de vista econômico, cultural, religioso, obviamente, também, e aquilo ali começa a dar certo, só que veja bem, olha o brete que os padres acabaram colocando os guaranis. Eles escapando dos espanhóis, vindo então para o território brasileiro, que hoje é Brasil, não se ligaram que o perigo maior morava em São Paulo, que eram os bandeirantes. Bandeirantes é um nome moderno, né? Na época eles eram conhecidos como sertanistas ou mamelucos. Os mamelucos, geralmente o pai era português e a mãe era indígena. Eram verdadeiros exércitos que se organizavam a partir de São Paulo para vir nesse território que não pertencia a Portugal, pertencia à Espanha, para capturar indígenas nesses locais. E é claro, na medida que os padres, bem intencionados, do jeito que eles imaginavam que tinha que ser o trabalho de evangelização, na medida que eles organizavam, aglutinavam e pacificavam, inclusive, esses indígenas, facilitou a vida dos bandeirantes. Eles vinham e facilmente derrotavam os indígenas Guarani, porque não ofereciam a resistência que muitas vezes, espalhados na selva, era mais complicado. E essas incursões dos bandeirantes é uma das coisas mais terríveis que aconteceu na história contra indígenas no período colonial. Não era uma vinda para fazer, daqui a pouco, capturar o cacique e levar consigo a aldeia inteira como pessoas escravizadas em São Paulo. Não, eles chegavam, arrasavam tudo que estava pela frente, sem clemência, matavam as pessoas idosas, as pessoas, crianças, violentavam as mulheres, matavam todo e qualquer indígena que resistia, e os que restavam, eles acorrentavam para levar em longas caminhadas e vendê-los no mercado, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, para trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar e, posteriormente, nas minas, em Minas Gerais. Esse processo ele é tão cruel que as reduções começam a se inviabilizar, tanto
na região que hoje é o Paraná, quanto essa nossa região aqui do Rio Grande do Sul. Mais um dado histórico importantíssimo. As pessoas muitas vezes aqui no Rio Grande do Sul, quando fala de missões, se o pensamento se restringe ao que são os 7 povos missioneiros. Pois bem, nesse primeiro ciclo missioneiro, eram 18 reduções. 18 reduções. Muitas delas nessa região, nessa faixa de Santa Maria até Santa Cruz do Sul, por exemplo. Rio Pardo, Bagé era uma estância das reduções. Bom, tamanha era a violência dos bandeirantes, os saques que faziam, inclusive matando pessoas dentro das próprias igrejas, colocavam lá todo mundo lá dentro da igreja, mulheres, crianças, idosos, e ateavam fogo na própria igreja. Então, as crueldades, elas são inomináveis aqui, de tamanho vigor que esses caras vinham de São Paulo, e diga-se de passagem, isso era ilegal, porque havia regras que a partir do momento que um indígena era batizado, ele se tornava um cidadão que, inclusive, estando na redução, pagava tributos para a coroa. Portanto, havia, tanto da parte portuguesa quanto espanhola, uma ilegalidade nesse agir. E é importante também um outro dado histórico, de 1580 até 1640, teve a chamada União Ibérica. E aí o rei da Espanha, ele acabava tendo superpoderes, na verdade era quem mandava. Então facilitou a vida dos brancos, tanto espanhóis quanto portugueses, eles estavam naquele acordo e ninguém protegia as reduções, com raríssimas exceções, mas na ampla maioria dos casos, eles sabiam que estava tendo um genocídio, mas calavam-se porque isso dava dinheiro. Eles vendiam no mercado o indígena, que durava inclusive muito pouco tempo. Muitos morriam no trajeto até São Paulo e outros que sobreviviam, 3, 4, 5 anos era o máximo de tempo de vida, devido à escassez de alimento, às péssimas condições de trabalho, os castigos que eram oferecidos contra os indígenas, nesse caso mais específico, os indígenas guaranis. E eram proibidos de se armar e se organizar como um exército, porque a coroa espanhola e a portuguesa entendiam que não podia colocar arma nas mãos de indígenas. Os padres estavam muito preocupados, inclusive correndo risco de morte por conta dessas violências que viraram cotidianas. Para passar um número aqui, para ter uma ideia da grandiosidade, em 2 anos, segundo relatos dos próprios, e aliás esse é um parênteses que eu quero fazer, os padres jesuítas, pode ter 1000 críticas, e é bom que tenha criticidade quando se lê a história, mas uma das importantes contribuições de tantas que eles deram foram os registros do que acontecia, porque senão ia ficar uma palavra contra a outra, porque indígenas até então não tinham a cultura da escrita, passam a ter a partir das reduções, e esses escritos muitos eram enviados para o Vaticano. Então nós temos fontes até hoje que dá para, inclusive, saber a população que havia, os costumes, tudo que eu estou falando aqui é a partir exatamente dessas bibliografias. E um dado, então, que eu pego é que em 2 anos apenas, desse período ali que eu estou falando, de 1628 a 1630, por exemplo, em 2 anos, foram 60.000 indígenas levados até São Paulo para serem escravizados. Em 2 anos, em 130 anos, foram mais de 3 milhões de indígenas guaranis escravizados ou mortos. Então, veja que loucura que foi esse período. Nós estamos falando de uma nação de milhões de pessoas que, ao mesmo tempo, foi escravizado e exterminado. Fechando o primeiro ciclo missioneiro, os padres em desespero, as comunidades indígenas mais ainda. Chega ao ponto, gente, chega ao ponto de ter uma migração em massa por volta de
1632, 33, podemos corrigir aqui na tela a data, o padre Ruiz de Montoya, ele entrou em tamanho desespero pelo massacre que estava tendo em cada uma das reduções do Guairá, e ele decide com os caciques, nós vamos fugir daqui, nós vamos descer o rio, vamos enfrentar a correnteza para tentar salvar as vidas. E qual era a direção da fuga? Era vir para a região que hoje é Misiones, na Argentina. Só para a gente ficar muito... Eu fiquei muito impactado com esse dado. Saíram, nessa migração forçada, 100 mil guaranis do Guairá, utilizando os rios que podiam acessar. Sabe quantos chegaram até o final da fuga? Apenas 12 mil guaranis. 88 mil morreram ou de fome, afogados ou atacados porque os bandeirantes vinham perseguindo eles. E aqui no Rio Grande do Sul, né, aqui essa província era chamada TAP, lá era Guairá, e eles também decidem, depois de tantos ataques, olha, não dá para ficar aqui, embora os caras viessem a pé, mas era considerado próximo de São Paulo. Imagina a doideira vir a pé, mas eram milhares de mamelucos que vinham armados, né, já utilizavam arma de fogo, o metal era utilizado, diferente dos indígenas, que era só arco e flecha, e não tinha uma organização militar. Bom, essa fase histórica, ela conclui-se da seguinte forma: todos os sobreviventes se aglutinam na hoje chamada Misiones e também no território paraguaio, não fica ninguém no lado brasileiro, no Guairá, em TAP, todo mundo evacua, muitos certamente voltaram para as matas, e aí o padre Montoya, ele vai até o governador-geral que tinha sede no Rio, vai no bispo, falou para o bispo, ninguém faziam as formalidades, registravam lá que era um horror que estava acontecendo, mas ninguém tomava nenhuma atitude. Vai no governador, não dá nada. O que ele faz? Passa por cima de todas as autoridades espanholas e portuguesas e vai até o Papa. E aí, além de falar com o Papa, ele fala com o rei da Espanha, Felipe III, que se sensibiliza e autoriza, então, que ele adquira armas. E a coisa era tão sacana que, mesmo com, certamente, o Montoya, que levou escritos a respeito, enfim, a credibilidade que tinham os jesuítas, era indiscutível os dados que ele apresentava, mesmo assim, a condição para armar os indígenas era as próprias reduções patrocinarem a compra das armas, elas não podiam no dia a dia estar nas mãos dos indígenas, tinha que ter lá um local para guardar e tinha um limite de aquisição. Mesmo assim, Antônio Ruiz de Montoya volta para o território missioneiro, comemorando essa conquista, traz por escrito lá, comprovando, olha, estamos autorizados, arma. Aí ele compra 300 mosquetões lá, enfim, uma espécie de fuzil da época, autoriza-se construir artefatos, né, usando pólvora, enfim, faz aquisições todas a partir de Buenos Aires e treina os indígenas guaranis nesta costa do rio Uruguai. Este exército de guaranis, mais ou menos 4 mil guaranis, se sente preparado para enfrentar futuras incursões dos bandeirantes. E é em 1641 que vem uma invasão a partir de São Paulo, de mais de 6 mil homens, na expectativa de dar fim às reduções que sobreviviam em Misiones. É a Batalha do Embororé, que se dá no rio Uruguai. Mas essa é uma outra história que eu vou contar no próximo episódio. Só a história da batalha já dá uma série muito interessante. Então, essa é a primeira parte. Fechamos aqui o
o primeiro chamado primeiro ciclo missioneiro, né, ele ainda tem mais uns anos ali de sobrevida depois da batalha, mas um dado que eu quero finalizar dizendo, quando tem a saída dos padres e dos indígenas aldeados para o outro lado do rio Uruguai, é importante dizer que ficaram aqui no nosso território centenas de milhares de cabeças de gado, que quando os jesuítas voltam, depois da Batalha do Bororé, que eu vou contar no próximo episódio, são milhões de cabeças de gado aqui no Rio Grande do Sul. Isso também nós vamos desenvolver oportunamente. Continue nos acompanhando aqui, se inscreva no nosso canal, comente, tire dúvidas, pode contestar alguma informação que eventualmente não esteja de acordo com a sua visão, não tem problema nenhum. A ideia é divulgar a região, essa macro-região missioneira, que antes era todo esse vasto território que eu mencionei, falar do significado dos 400 anos, mas centralmente valorizar os povos originários, nesse caso aqui representados pelos guaranis, que eram hegemônicos, mas tinha caigangues, minuanos, charruas, xoclens e várias outras etnias que também sobrevivem com o passar do tempo. Algumas delas extintas, mas muitas delas estão aí, como é o caso, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, dos caigangues, dos guaranis, os xoclens também. Então, nos acompanhe nesse trabalho sobre os 400 anos das missões jesuíticas guaranis.